Fala, meus queridos espiritualistas, tudo bem com vocês? Tirando aqui uma pausazinha no trabalho para falar com vocês sobre a medicina sagrada do rapé, e já queria dar uma pequena introdução aqui de que, na minha humilde opinião, o rapé, felizmente ou infelizmente, não é e não deveria ser de conhecimento de todas as pessoas. Por quê? Porque, na minha opinião, isso aqui é a cereja do bolo para que você possa continuar melhorando e evoluindo espiritualmente. Então, quem está falando aqui não é uma pessoa profissional e conhecedora nato na área do rapé. Muito pelo contrário. Eu estou iniciando agora, mas eu queria fazer esse vídeo para dar as minhas considerações, porque para mim foi algo assim extremamente revelador, que me ajudou bastante com alguns pequenos problemas e conflitos internos que eu tinha. Então, antes eu preciso me apresentar e dar um contexto para vocês, e depois eu vou explicar para vocês, possivelmente, como é que usa, como é que eu faço, como é que se deveria utilizar, pelo menos, né? Meu nome é Tony Lobo, eu sou nutricionista aqui em Fortaleza e eu trato pessoas das mais diversas patologias, como ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, diabetes, enfim. Se a pessoa está doente, eu consigo, através da alimentação, tratar ela. Então, na minha humilde opinião, a primeira coisa que se deveriam todas as pessoas do planeta fazer é procurar um nutricionista para ajeitar o metabolismo, para que o seu corpo, sua mente e o seu espírito tenham capacidade de autonomia, né? Então não adianta você estar doente fisicamente e tentar fazer alguma coisa na parte espiritual, porque meio que vai contra a lei da própria espiritualidade, que é o alinhamento da mente, do corpo e espírito. Então eu não estou aqui fazendo jabá, estou falando de uma coisa que eu vivo constantemente, que é atividade física, alimentação saudável, e isso é um dos pilares para que você tenha saúde. Dito isso, vamos para o nosso querido rapé. O que é mais engraçado no rapé ou na ayahuasca é que elas chegam até nós sem a gente querer, mas quando a gente está buscando a espiritualidade. Então, quando eu quis iniciar a experiência do rapé, eu não fazia a menor ideia nem o que era. Então, por que eu decidi utilizar o rapé? Como foi que esta magnífica medicina chegou até mim? Vou continuar agora com um pouquinho com a introdução. Tenham paciência, tenham calma, que é isso que nós buscamos. Conhecimento, calma, serenidade e evoluir. Se você não entende todo o contexto, você não consegue chegar aonde você gostaria. Então, continuando. Há 2 anos eu venho passando por uma transformação espiritual assim inimaginável. Então, eu considero que os 2 últimos anos foram os melhores e os piores anos de toda a minha vida. Então, tudo que você puder imaginar aconteceu na minha vida. E quem está falando é uma pessoa que sempre teve muito controle sobre tudo, sobre o financeiro, sobre as pessoas, sobre o material. Então eu sou uma pessoa muito, já adiantando, que eu sou uma pessoa muito hiperativa e eu tenho uma capacidade cognitiva diferente das outras pessoas. Ainda nesse assunto, eu sou uma pessoa hiperativa, repetindo. Eu sou empata, então eu sinto a energia e a intenção das pessoas, fora a parte física, eu sinto também um pouco do mundo espiritual. Eu sou e era, ainda sou, mas estou em processo de evolução, uma pessoa muito ansiosa, muito proativa, né, de querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. E eu tenho uma capacidade de leitura das pessoas acima do comum. Não sou de ver espíritos, não sou de enxergar, ouvir espíritos, mas já pratico e já fiz diversas projeções astrais, já tive experiências
com outras entidades de outras dimensões, já tive um contato com Deus. E depois, se vocês quiserem que eu fale sobre, eu entrei na quinta dimensão, porque é um assunto bem complicado, que a gente está entre a terceira e quinta dimensão. Mas, continuando, eu sou uma pessoa que tem uma cabeça muito turbilhada, cheia de coisas. E isso me trouxe, não vou dizer que eu tive ansiedade e depressão, mas eu tive um esgotamento, né? Eu não conseguia controlar meus pensamentos. Constantemente eu vinha com pensamentos aleatórios, pensamentos de coisas que eu tinha que fazer, e juntava tudo e virava uma bagunça. Até que um dia eu pedi a Deus para me tratar, para me curar, para me mostrar o caminho de eu sair desse problema. Então, nesses 2 últimos anos, sim, Deus tem me mostrado os mentores, os guias, os espíritos, os anjos, tem me mostrado como é que eu poderia tratar este problema cognitivo, que é um problema físico. Hoje em dia as pessoas estão muito doentes, TDAH, acredito eu que eu tenho, hiperatividade, transtornos de ansiedade. Então é uma coisa muito comum, principalmente quem vive na área urbana. Então, para finalizar a introdução, esses 2 últimos anos eu passei o inferno, o maior deserto que vocês pudessem imaginar. Então, coisas que não eram normal de acontecer na minha vida, de ruim, aconteceu, né? Questão financeira, questão amorosa, que estava tudo muito estável, estava tudo muito perfeito na minha vida, com exceção de uma coisa. Esqueci de mencionar sobre a minha personalidade. Eu era uma pessoa extremamente irritada, chata, difícil de conviver, porque eu tinha esses problemas, né? Essa cognição de perceber as coisas. Então, quando você percebe muita coisa, você se machuca com muita coisa. Então, vou parar por aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que é a minha personalidade e o porquê eu cheguei até isso aqui. Então, eu vinha nesse processo de transformação e venho, só que eu já vinha melhorando. Então, eu já estava muito bem, já estava muito calmo, já estava zen, já estou com os pensamentos bem mais controlados, mas mesmo assim ainda tinha aquela fagulha, ainda tinha aquela coisa de aquele turbilhão de pensamentos, aquela coisa de não conseguir focar, de concentrar no presente, que para mim é a coisa mais importante do mundo. Foi aí que eu conheci uma amiga, na verdade, tenho uma amiga que ela disse assim: Tony, tu devia usar a ayahuasca. Aí depois ela voltou atrás. Não, Tony, espera o momento certo. Ela vai vir até a ti. Então, isso passou 1 ano, passou 2, e aí do nada eu acordei um dia louco aqui, dizendo assim: meu irmão, bateu. A espiritualidade é um negócio impressionante. Eu estou me arrepiando da cabeça aos pés. A espiritualidade, ela te chama. Da mesma forma que ela me chamou para evoluir naturalmente com Deus, com os anjos, ela te apresenta outra coisa, que no caso foi a ayahuasca. E eu comecei a pesquisar, ir atrás a fundo e querer comprar, o que é mais difícil, porque você precisa ir para um centro, ser assistido, e eu não consegui. Mas eu comprei as microdoses, ainda não chegou. Depois eu vou dar o meu relato para vocês também sobre as microdoses de ayahuasca. Mas foi aí que me veio aqui instintivamente, para ser bem sincero, eu não lembro como foi que eu quis ir atrás do rapé. Simplesmente veio na minha cabeça. Eu disse assim: eu vou atrás de saber isso aqui. Ou eu vi um vídeo no Instagram, ou quando eu estava pesquisando sobre ayahuasca, deve ter aparecido. E aí eu disse assim: vou testar. Obviamente fui pesquisar a fundo, porque eu sou assim, extremamente focado e dedicado numa coisa. Pesquisei e comprei. Então agora vamos falar propriamente do rapé, né? Então, por que eu disse que é a cereja do bolo? Porque a experiência em ter o contato com o rapé não é boa coisa. É muito difícil, exige um equilíbrio emocional, mental muito grande, porque a primeira coisa, quando você colocar isso aqui no nariz, vai vir um formigamento assim na cabeça toda, forte, um lacrimejamento nos olhos, e como é uma coisa que alinha os chakras,
né, mexe com a sua neurotransmissão, tem horas que você fica assim, ó. E se você não é uma pessoa equilibrada, se você for fazer isso com medo, sem conhecimento, a intenção e o resultado não vai ser bom. Então, se você começar um processo desse, com medo, sem conhecimento, você vai ficar extremamente agoniado. E se você inalar isso aqui, meu irmão, tu vai passar muito mal. Só Deus sabe se não fechar uma glote, né? Porque dá uma reação, é uma reação desconfortante, é forte. E eu tô dizendo isso aqui, não é para você desanimar, não. É para você buscar conhecimento, para você ir atrás de entender o que você está fazendo. Porque isso aqui é uma medicina, isso aqui tem que ter um respeito fora do comum. Não é um pó que você vai colocar no nariz e vai achar que fica chapadão. Porque eu não fico quase nada, não sinto quase nada de benefícios durante o procedimento, digamos assim. Pelo contrário, eu tenho que buscar um equilíbrio, uma calma a mais do que o comum, porque quando você coloca o rapé no nariz, você fica um pouco inquieto, porque é uma sensação desconfortante. É aí que começa o treinamento do seu contato, do seu conhecer a si mesmo, porque é agressivo, sim. E agora, passando essa parte chata, vamos aos benefícios, quando eu o utilizo. Na hora, eu não sinto grandes coisas. O que é que eu sinto? Eu sinto uma lerdeza, meu corpo pesa, eu sinto cada centímetro do meu corpo e eu sinto também os meus chakras se alinhando. Eles ficam tão fortes que eu fico assim, sambando, hora ou outra, não é toda vida que acontece. Depende muito da força, depende do rapé, depende do seu momento, depende do quanto você vai ser purificado, porque eu uso o Tsunun, que é o global. A maioria das pessoas usam esse para fazer limpeza, né? Tem outros tipos, mas esse é o que eu uso. Então, no momento eu sinto um relaxamento, assim, uma paz, e ao mesmo tempo eu tenho que ficar controlando meus pensamentos para não ficar agoniado com o fato de você ter que respirar pela boca, porque você não pode inalar, ele tem que ficar só aqui. E aí você fica respirando pela boca, tendo que não engolir. Então existe um processo mecânico, existe um processo neurológico, emocional, que você precisa equilibrar. Então no momento do rapé, do uso, não é um momento prazeroso. Depois que passa assim 1 minuto, 2, você sente aquela sensação boa, aí que o medo vai embora de não inalar, de respirar pela boca. Aí você começa a entrar na sintonia. Aí você fica lerdo. E a vontade que você tem é de se deitar, de ficar quieto. Os pensamentos ruins vão embora. A paz que o rapé traz é algo impressionante. Você começa a ver as coisas totalmente de outro modo. Então, esses são alguns dos pequenos benefícios que eu sinto durante o período. Mas aí onde está? É o outro dia, é o dormir bem, que é outro pilar para você manter uma espiritualidade boa. Não existe saúde para quem não dorme bem. No entanto, eu não uso ele perto de dormir, porque a impressão que eu tenho é que ele sobe a minha adrenalina. Então, em algumas pessoas, baixa 11:11, deu aqui no contador. A impressão que dá é que ele baixa a pressão. Então, as mãos ficam geladas. Algumas pessoas, não é o meu caso, algumas pessoas vomitam, algumas pessoas conseguem fazer projeção astral. Eu não sinto nada disso, nem ânsia, nem mal-estar, não sinto vontade de ir no banheiro, fazer o número 2, que algumas pessoas também sentem, principalmente com a ayahuasca. Enfim, eu não tenho um desconforto físico, com exceção dessa pequena agoniação que dá aquela coisa tá ali ardendo no seu nariz, que você tem que manter centrado. Então, quando você dorme bem, se alimenta bem, aí quando é no outro dia, aí acontece o que aconteceu hoje, que fez eu querer fazer esse vídeo para vocês, que foi o quê? Quando eu saí para ir para a academia, eu já olhei para o ambiente, já estava diferente.
Eu peguei nas plantas, coisa que eu nunca fiz. Sempre admirei, mas nunca fui de estar com contato. Peguei nas plantas, cheirei, olhei para o céu e vi, nossa, que lindo. Eu continuo vibrando e me arrupiando aqui o tempo todo. Como a gente é beneficiado, como a gente é sortudo. Então, os pensamentos negativos não vêm. O excesso de pensamentos foi esse o maior benefício que eu tive. Não vem aquela bomba de pensamentos. Então, eu já vi, e aí foi o que fez eu decidir fazer o vídeo, foi isso hoje. Porque hoje foi uma continuidade, né? Eu vinha melhorando em aspectos psicológicos, cognitivos, excesso de pensamento, ansiedade, extremamente ansioso eu era, para não mais. Só aquela ansiedade normal que todo mundo tem, é impossível viver aqui no 3D sem ter ansiedade, é impossível. Você tem que apenas amenizar esse nível de ansiedade. Então, resumindo, a parte dos benefícios. Eu sinto uma paz, um amor, uma empatia. Eu não olho para as coisas com a negatividade com que eu olhava, eu olho mais para o outro lado. E quando vem a negatividade, eu consigo me dissipar e migrar para o pensamento positivo rapidamente. Equilíbrio emocional, físico, dos chakras, qualidade do sono, melhorou demais. Eu já vinha muito bem, porque essa é uma parte da parte clínica da nutrição, que eu sou capaz de fazer isso com a pessoa também, modular o sono dela. Então, eu poderia passar bastante tempo aqui falando sobre os benefícios, mas de forma resumida, seria uma parte de controle cognitivo, de paz, de calmaria, tá bom? Falando sobre os benefícios, agora vamos para como eu utilizo. Como eu falei, eu utilizo o Tsunu e faço auto-aplicação com o Curipe. O Curipe, para quem não sabe, isso aqui é feito de bambu, é uma peça bem simples que você consegue comprar até na internet. Então, você coloca na boca, coloca no nariz e assopra. Você faz assim, ó. Aí tampa. E nesse momento que você vai utilizar, você não pode cheirar por hipótese alguma. Então, aprenda antes a respirar pela boca. Então, eu não vou fazer uso agora, mas você coloca na mão uma quantidade de uma moeda de 5 centavos, aconselho ir até com menos. Aí você pega e faz assim para ficar retinho, depois você vai pegar metade, bater até descer, né? Pega metade, deixa ele aqui, aí você faz assim, ó. Devagar, constante, sem pressa, sem agonia. Coloca na boca e tampa, para que ele não desça. Vai vir um lacrimejamento, um ardor sem tamanho nessa região toda, que pode ir até a nuca. E aí você tem que manter o equilíbrio, calma, respira, e aí vai ter que fazer no outro lado também. Pega a outra metade, desce e aplica. Aí pronto, você tampa e aí você fica. Tem vezes comigo que é tão forte, como eu falei para vocês, que eu fico assim, ó. E aí onde está? Vocês não podem se impressionar nem com ardor, nem com o estado físico, nem se der alguma gastura. Não se impressione, porque como ele baixa a pressão de muitas pessoas, no meu caso, sinto pouquíssimo. Quanto mais adrenalina desencadeado pelo medo, mais você vai baixar a sua glicemia junto com a pressão. E o que é que vai te dar? Uma hipotensão, e você vai passar mal. Você vai sentir moleza, aí você vai ficar mal fisicamente, não pelo efeito do rapé. Deu para entender? Vou resumir de novo. Você vai pegar um pouquinho, menos de uma moeda de 1 centavo, e vai fazer numa narina, noutra. Depois você vai colocar uma música meditativa. Eu ouvi diversas músicas, mas a que eu me senti melhor, pasmem, é a música do Interestelar na versão piano. Então aquela frequência daquela música, ela me coloca no
infinito, ela me coloca com a conexão com a espiritualidade, com Deus, com a natureza, com tudo, de uma forma assim que eu vou fazer constantemente com ela. Não sei se eu consegui transmitir para vocês um todo, porque esse era o meu problema, ou é a minha maior qualidade, que é a complexidade. Então tem muita coisa que eu poderia falar aqui para vocês. Então deixa aqui nos comentários a sua dúvida, ou que você realmente gostaria que um vídeo que eu fizesse, que eu prontamente farei, porque eu quero fazer questão de contar, inclusive, sobre as minhas outras experiências espirituais. Até já tem um vídeo nesse canal sobre o meu despertar espiritual, o meu primeiro contato com Deus, tem sobre projeção astral, e no outro canal, Tony Lobo, nutricionista, eu trato sobre tudo que você imaginar sobre saúde física e na parte mais orgânica da coisa. Para mim, o rapé foi e deve ser utilizado com muito respeito. Você tem que utilizar isso aqui sempre com uma intenção. Como é que eu faço essa intenção? Então o vídeo vai ficar mais longo, viu, pessoal? Desculpa aí, é porque vai vindo. Quando eu vou começar, eu coloco ele na minha frente, eu coloco as minhas mãos sobre ele, porque nós somos feitos de energia, então eu energizo ele com as intenções que eu quero. Então eu peço muito aquilo que eu quero que aconteça comigo. Então, ou eu digo cura, espiritualidade, conhecimento, com vontade, com desejo, com fé, acreditando para que isso aconteça. Porque isso aqui, senão vai ser apenas um tapa para você ficar muito doidão e não vai servir de nada. Então você coloca a sua intenção. Ontem mesmo eu pedi cura e eu quero relatar sobre uma cura que eu tive. Cura. E aí aquele sentimento vai vindo e você vai se conectando. E você vai sentindo a energia do universo. E você vai sentindo Deus. E você vai sentindo os mentores, os guias, os outros seres das outras dimensões. E você transmite aquela energia. Porque eles estão em nós e nós estamos neles. Todos nós somos um único só organismo dividido por consciências. Então, eu energizo e aí respiro fundo. Quando eu estou bem calmo, centrado, para entrar naquele processo difícil, que é um processo difícil, de colocar, aplicar, aí eu começo. Quando eu aplico, que nas duas narinas, aí eu continuo mentalizando aquilo que eu quero. Então fico em posições de yoga. Eu não sou, como eu falei para você, eu não sou especialista, então se eu gaguejar aqui com algumas coisas é porque faltou o nome. Então, eu vi um artigo científico que esta posição, ela é muito mais importante do que só os cristãos e a Bíblia fala. Essa posição, ela te mantém conectado e ela ativa áreas do cérebro que você tem um contato maior com o seu eu interior e com as divindades, no caso Deus. Então, eu fico um bom tempo assim, respirando e falando as minhas intenções. E eu tenho uma posição que eu não vou conseguir fazer aqui, que é mais ou menos assim e assim. E fico visualizando a energia entrando e saindo. Com esses movimentos, eu vou falando os mantras ou dizendo as minhas intenções. Então eu peço: cura. Tira todo o pensamento negativo da minha cabeça. Me traz conhecimento. Me mostra o propósito. Deus, universo, natureza, mentores, me ajudem, me dão capacidade para que eu possa evoluir espiritualmente, me dá resposta de como eu posso ser, me dá resposta de como eu posso melhorar. E esse é o maior benefício de todos.
No outro dia, 22. No outro dia, tudo que era dúvida se torna verdade, se torna uma certeza. Tudo que era de excesso não existe mais. Tudo que era de negativo fica muito mais distante de você. E aí você passa a ter uma paz, um controle emocional, um controle espiritual e até controle sobre as suas atitudes cotidianas. Coisas simples como escolher entre um alimento ruim e um alimento bom se tornam mais fáceis. Então, o rapé, ele te dá uma capacidade cognitiva, emocional e espiritual de você introspectar, que é o que? Você entrar em contato com o seu eu superior, que existe em outra dimensão e você consegue trazer ele até você. Ou melhor, você consegue acessar o seu melhor lado através da meditação e com o auxílio do rapé. Mas como eu falei, o rapé é a cereja do bolo. Se você usar isso aqui sem conhecimento, como eu falei lá no início, sem entender, sem respeitar a medicina sagrada da floresta, você não vai conseguir todos esses benefícios maravilhosos e que continuo tendo e que vou ter muito mais. Porque a cada dia que se passa, eu tento melhorar um pouquinho. É difícil nesse plano? Demais. Mas com muita serenidade, com respeito aos grandes espíritos, a Deus, pedindo ajuda, se diminuindo, mostrando o tanto pequeno que nós somos e o quanto nós precisamos deles, a gente consegue. Tá bom, meus amigos? Espero verdadeiramente que esse vídeo ajude muitas pessoas, assim como me ajudou. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus, com tudo de maravilhoso, e me deixe aqui os comentários do que vocês acharam e o relato do uso, né? O que vocês fizeram. E faltou uma última coisa. É muito difícil conseguir isso aqui de uma fonte confiável. Na dúvida, vai no que vocês encontraram. Em Fortaleza eu vou ver se eu deixo aqui onde eu conseguir. Mas vocês têm que pesquisar muito para encontrar fontes confiáveis. Geralmente são pessoas que fazem vídeo na internet, que fornecem um material de mais qualidade. Então tem gente fazendo, vocês sabem como é que é o comércio, né? Então tem coisas ruins e tem coisas boas. Então, para medicina espiritual, tem que ser um confiável. Por sorte, eu achei aqui em Fortaleza. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Tamo junto e fui.